Postura, entonação, clareza e ênfase. Esses são alguns dos muitos desafios para uma comunicação eficiente, sobretudo no mundo corporativo. CBN, Comunicação e Liderança. A comentarista Leni Quirilos apresenta técnicas e cuidados para ajudar quem precisa falar em público. Todas as quintas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. CBN Serviço. O Seprocamp abriu 611 vagas gratuitas em 15 cursos de qualificação profissional. As matrículas devem ser feitas presencialmente na unidade onde o interessado pretende estudar, no Centro, Campo Belo, Santa Clara, Satélite Íris e Jardim Cristina. Há turmas nos períodos da manhã, tarde e noite. Os cursos são voltados à qualificação profissional e oferecem conhecimentos básicos para quem quer dar os primeiros passos em uma profissão. As formações têm duração média entre 10 e 20 semanas, dependendo do curso. Para fazer a matrícula é necessário comparecer à unidade escolhida com documento de identidade, comprovante de residência e declaração ou histórico escolar, sempre com original e cópia. As vagas são preenchidas por ordem de chegada. Entre as opções oferecidas estão informática básica, cuidador de idosos, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, marketing digital, operador de empilhadeira, introdução à robótica, lógica de programação, desenvolvimento de aplicativos, inglês para atendimento comercial, entre outros. A lista completa está disponível no link no site cbncampinas.com.br. De Campinas, Felipe Pereira. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão, sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Apresentação: Eliel Almeida, com Antônio Lupi. Peraí, que ficou confuso esse comecinho, hein? Vamos começar de novo. Com quem que é? Vamos lá, com quem que é hoje? Apresentação: Eliel Almeida, com Antônio Lupi. Não, mas é que um apresenta, mas o outro que faz. Entendi. O nosso produtor não avisou, Eduardo Rodrigues. Eu acho que isso aí é igual escola, quando assim ia apresentar o trabalho. Isso! Um fazia, o outro só colocava o nome. No caso, eu faço e Eliel só coloca o nome. É muito isso? Faculdade, então, por né? favor, pode colocar mais uma vez. Apresentação: Eliel Almeida, com Antônio Lupi. Aí, faz todo sentido, Faz todo sentido. Aliás, trabalho de escola, rapaz, ninguém fazia capa como eu. Meu Deus, cada Era capa pão linda, de hein? capa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje são 4 horas e 8 minutos. Sejam bem-vindos ao Arena CBN. Você era especialista em capa de trabalho, José? Eu falo, gente, ó, põe meu nome aí, eu vou fazer uma capa. Olha, porque o que chama a atenção do professor é a capa do trabalho.
Então, fazer umas capas muito bonitas. É aquelas fontes do Word que, tipo, saía da Word folha. Art. Isso, Word Art, né? Exatamente. Hoje não existe mais, né? Hoje existe o Photoshop. Photoshop, mas eu fazia o Comic Canva. New Sans. Nossa, Comic New Sans bombava. Comic New Sans. Nossa, muito Quando era um assunto mais sério, Times New Roman, né? Pra deixar a Isso, coisa mais Arial, né? Uma Arial 14. Agora, quando era um assunto mais engraçado, Comics New Sans, né? Pra deixar... Mas aí você só era responsável pela capa. Pela capa. Pelo restante do trabalho, você nem... Aí eu tava preocupado com a capa, né, gente? Aí cada um preocupa com, né? E outra, quem vê capa vê tudo, né? Quem vê capa não vê coração. Verdade. O trabalho pode estar cheio de groselha, mas se a capa tá bonita, pelo menos uns 4 vai tirar, né? Você já pegou um Mas livro... ó, isso aí é errado, tá? Pra você que tá indo embora da escola, errado. isso é a maior mentira do mundo, tá? Não, e hoje a molecada vai no chat GPT e fala, Nossa, faça um cara, trabalho sobre... Pô, no nosso tempo era Barça, não tinha nada dessas coisas. Barça. Não tinha nem internet. Tem né? um grande amigo Eu meu, tinha uma coleção da Barça. Diogo Almeida, que ele faz stand-up falando de Pô, professor. tu trabalhou comigo na Século. então figura. Vambora, Chay. Vamos lá. Não, é que ele Um fala... arquivo confidencial aqui. Não, sabe o que é? Ele fala assim, ó... Ficou rico e nós aqui. Eu pego o trabalho de aluno meu que tá lá assim, ó. Qual é a pegada ecológica do ser humano na natureza? Eu falei, aluno meu fala desse jeito, não fala, é chat de GPT isso aqui. Boa tarde, Shaibe, você tá bem, amigão? Diogo Almeida, gente E bonita. aí, Zé Neves, muito boa tarde, ouvinte do CBN. Shaibe tá triste Queria saber hoje, se ele é engraçadão como você, Zé. Ele é muito figura assim, cara? Quem? Meu amigo? Jogão, Seu gente amigo? boa. Nossa, É. se ele fosse pra Cabriúva, ele lotava, né? Cabreúva, aliás. Então, fiquei sabendo que o pessoal tá pedindo dinheiro de volta, hein? Ó, Fábio Chaib tá triste hoje, não queria estar em Itu Por quê? pelo vídeo aqui, pela obra de arte ao fundo. Tá chateado? Vejo que Fábio Principado. Chaib está no Principado, ali no Terras do glorioso São José, mas ele não queria estar ali. Até o quadro perdeu a cor, dá uma olhada. Hoje ele queria estar lá em Assunção. em Assunção, É. no Eva... Olha, né? Olha. Olha. Olha, Comemorando mais uma vitória do Verde. Do Ciclone. El Não, tá tudo Ciclone. certo. O que foi, tudo Chaves? certo. É crise ou você não conseguiu Primeira Ah, aí? fase. não virou o cartão, é isso, Primeira chefe? primeira fase. Estádio que a gente já conhece, né? Já Ah, fomos entendi. algumas vezes pra lá. Já fui várias vezes lá, é verdade. Quantas Ano vezes passado lá na estivemos Ulha? lá, você lembra, velho? Te trouxe um bonezinho até, cara. Verdade. Verdade. trouxe a camisa Verdade, do Olímpia. Olímpia Eu pra uso mim. até agora. Mas você foi ver o jogo do Cerro, mas ou era do Olímpia? Do Cerro, mas Do ele Cerro, trouxe... Foi Palmeiras ano do Olímpia. passado, não foi? É, ele trouxe a camisa do Foi. Olímpia pra mim, o boné do Olímpia pra você. Verdade. Eu Pra mim pensei ele trouxe um abraço. Mas na época O José você não não fazia Eu estava parte. conhecia conosco. você. Mas, velho. mas o que Ele que ia eu trazer posso o fazer? bandeirão da torcida do Olímpia pra você colocar Pra eu nas usar de costas. toalha. Ô, gente, vamos falar do Santos, hein? Aliás, Neymar ontem comeu a bola, hein? Nossa, Vai pra doido. Copa, Neymar hein? vai pra Copa. Agora ele vai. Os argentinos estão com os olhos brilhando ao Neymar. A Neymar meninada ontem chora. jogou. O problema do Santos é que o Neymar não tem os caras que pensam igual a ele, entendeu? É. Porque se ontem nós tivéssemos pelo menos mais 2 Neymars em campo, o Santos tinha vencido por 10-1. Eu não vê tô nem que- tirando o gol do São Lourenço, hein? É verdade. O raciocínio dele é adiantado. Ele trombou com um jogador do próprio clube na área. Ele assim, pelo amor de Deus, você tá fazendo o quê Ah, aqui? verdade. E Sai o daqui. lance era dele, né? Era dele. Era dele o lance. Quem que ele esbarrou? Não era o Acho que foi Barreal, no né? acho que foi no Rolaser, acho. Não foi no. Eu acho que foi no outro. Foi naquele. Bom tempo. Bom tempo. Bom não tempo, foi? menininho, bom Pô, tempo, bom tempo, sai daqui. Sai daqui. É. Que o Bom Tempo ficou preocupado porque o cara do São Lourenço já tinha pedido a camisa pro Neymar. E o Neymar falou pro Bom Tempo, a camisa do São Lourenço é sua. Aí ele viu que já tava tendo uma negociação paralela, ele encostou e falou assim, Neymar, Neymar, é minha, Aí né? o Neymar, Cara, vai a bola dormir, era- Bom Tempo. A bola era muito dele, verdade. Era muito dele. Quem gostou da atuação Mas do tem uma Neymar, 991869070, hein? 991869070, Neymar ontem comeu a bola na Argentina, Nós gente. estamos com o Casagrande na ponta da linha. Vamos evitar, Fábio Chaib. Mas tem uma informação de agora à tarde aqui dos amigos do GE, do próprio UOL também, que o Neymar não deve estar presente no jogo contra o Palmeiras no sábado, no Allianz vai Parque, jogar. muito devido... Não, acabou de sair a informação. Vai jogar. Muito devido ao campo sintético, né? Vai jogar, ele vamos vai jogar. O Mas Gabigol, peraí, o Gabigol ele vai vai jogar. pra arena agora. o Ele Neymar não vai ser igual na década de 90, sabe? Ó, não Escondia vai, os cara. escondia, vai num ônibus separado. Na hora que sair a escalação, quem tá com a 10 do peixe? Ele. Neymar. Vem cá, já que tocou O Filipão no assunto, fez isso com o Arce, lembra disso, cara? Foi, meteu um gesso nele, Nossa, velho. falando em Arce, a gente Meteu um tava... gesso. A gente tava vendo um jogo, desculpa, Imagina, só pra não imagina. perder o raciocínio, um jogo do Calma, Brasil. José, já o senhor fala. Fica aí, não vai falar besteira. já não. não veio hoje mesmo?
A gente tava assistindo um videotape Brasil e Paraguai no Olímpico. Nossa, O 2 a 0 Chilaver vai pra nós. meter uma parada no... Chilaver escroto, né, velho? Pera. Nossa, Olha essa boca aí. Ah, mas o cara cuspiu. Não, mas aí tem um vídeo. existe isso, Tem um velho. vídeo do Denilson que ele vai na bandeirinha de escanteio, Nossa, tá 2 a que 0 baile. pro Brasil, mas ele dá um drible. O Arce chuta o vento e o Galvão, olha o que ele fez! Ai, amigo. Pode falar. Mas imagina, é que falar em cuspir, Edmundo também cuspiu na cara do nojento, árbitro, né? O Neto no Zé Nojento. Aparecido. O Neto, né? Neto, O Neto, Cara, né? isso não. Isso não. É que Mas vamos lá, vamos pintou uma dúvida a respeito da Copa, já que falamos de Neymar, e ele não vai atuar em função do gramado sintético lá no estádio do Palmeiras. É isso, né? Confere, né? Eu Saiu queria... agora a informação Tá. no UOL, aqui no GE também. Os estádios da Copa, a gente sabe que muitos deles são grama sintética. Eles vão ser... natural, né? Eles vão mexer, vão colocar grama natural? Eu não Grama sei dessa natural. informação. Não, a grama... É a grama que foi disputada na Copa do... O Fábio Scheibe vai falar com o propriedade Já que ele esteve foi. lá, Mas é grama natural, né, Scheibe? Creio que é creme natural, sim. Não teve essa polêmica aquela vez, quando teve Não, a mas Copa vai do ter essa Clubes. polêmica. Grama O natural. MetLife Stadium É, é grama sintética Mas dos não, times que foi jogam lá, natural. do NFL, mas eles vão substituir. é isso? Não, é natural, é natural. ok. Copa de é Clubes, natural. tudo natural. E outra, pra evitar bafafá também, né? Exatamente. Evitar bafafá. Bom, o jogo do São Paulo nós não vamos falar porque não teve nada. Teve nada. Absolutamente Perda de nada. tempo. Quem Teve o assistiu, Coronel virando, perdeu. dando um giro. É, mas ele explicou Você lá viu e isso? foi interessante a justificativa dele, pra ver se não tem ninguém do outro time fazendo aqui igual o Rodolfo Rodrigues e Ronaldo, lembra? Isso já é verdade. Que foi vacilo, bem, hein? Coronel. É. O problema é que, enfim. O Juventus da Moca, nós vamos falar? Juventus da Moca. Quem que ficou de assistir o jogo do Juventus da Moca ontem? Fábio Passamos- Scheibe. Fábio Scheibe. Então o Fábio Scheibe vai falar do Eu vou Juventus falar que de volta. Santos e do Cruzeiro. O você vai falar do. Era o São Paulo, acabou então, de falar, Já inclusive. falou. Nossa, tchau. Obrigado, Até Zé. porque eu nem vi. Não, obrigado, gente. Valeu. Tava no mercado. Tava no mercado, né? Bom, nós vamos falar também do jogo do Palmeiras hoje. E teve Cruzeiro e Boca ontem, Nossa, confusão da quebra-pau, hein? Patifaria Pô, danada, o velho. Boca também, quando vem jogar. O Ah, Boca, que é chato, River, hein? Nossa. vem pra fazer o River confusão, é menos, né? o Boca e o Penharol, nossa, mãe, mas dá um trabalho demais. E o Boca tem time pra encarar o Cruzeiro, pra ganhar do Cruzeiro, mas tudo bem, perder um jogador no segundo tempo, porém, muita cera, muito antijogo, porradaria no fim. catimba, né? Criaram aí um factoide do Matheus Pereira, os caras querem matar o Matheus Pereira lá em Buenos Aires. Cara, patético. E o Boca, 6 vezes campeão da Libertadores, um clube gigantesco, não precisa disso. Tem Não o é tão Paredes gigante, como a mas- grande estrela, mas não precisa, dá pra encarar qualquer time brasileiro, papelão. Não Fez é um mais papelão. grande, ô, Carlão. De acordo Boca? com o ranking da FIFA, 14º lugar na Argentina. Por aí. É verdade. E vai pro Mundial, né? E vai tá pro bem Mundial. Ô, Zé, que dia que é hoje? Você lembra aí? Foi no mercado rapaz, ontem, hein? se Passou eu a não tô madrugada muito toda no louco, mercado. hoje é dia 29 de abril. 29 de abril, confirma, Zé. Hoje é aniversário, sabe de quem? Do Al-Ali. Opa. O Al-Ali Al-Ali. está pro Cerro Porteño com o Palmeiras no Mundial de Clubes, como o Cerro Porteño está na Nossa. Libertadores. Toda hora o Palmeiras joga com esse Al-Ali quando vai pro Mundial. É lá do Egito, Cairo, tá completando 119 anos hoje, hein? Olha aí, Parabéns, rapaz. ao Al-Ali. amantes do Fala com o sotaque da... Al-Ali. A bancada egípcia. A bancada egípcia. Al-Ali. Hoje também, sabe o que é, Zé? Hoje é Dia Internacional da Dança. Ah, vamos dançar. Vamos dançar. Vamos Quem comemorava dançando? Paulo Nunes, né? Paulo Nunes, Paulo Nunes, Viola, Viola. Carecone, Roger Milá. Quem mais? Se ela dança, eu Oséias. Oséias. Aquele menino que fez um gol na Olimpíada contra o Brasil quando era Golden Goal. Canu. Ah, Da Nigéria. saiu dançando. Armeiro. Armeiro, tinha um armeireiro. Armeirejo, essa é a história. O Neymar, que aliás vai pra Copa naquele Santos de 2010, né? O Nossa. Neymar. Você estava, Fábio Scheibe, no Armeiration? Oi? Oi, tudo bem? Nossa, Beleza? Eu Como é que quero tá? tchu. Você estava no Cortou Armeiration? aqui. Você estava Não no fui, não tava não. Não? tava. Eu quero tchu. Com aqueles cabelos loiros esvoaçantes. Hoje Não também tá. é Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. Boa. Ruído, quando o fone tá ruim aqui, a gente fala assim, ó, Ruído bolacha, na o som tá ruim comunicação. aqui, hein? Ruído corporativo, já sabe o que é ou não? O que é? Fofoca. Fofoca. Nossa. E hoje também, nossa, são várias cidades que completam aniversário hoje. Começando com a cidade de Logradouro. Logradouro? Paraná. Não é possível Paraná. que Logradouro é uma cidade. Porque Paraná. Logradouro é endereço, né? É um Logradouro. local, não é? Eu acho que é
Amazonas. É na Paraíba. Hoje é aniversário de Bela Vista de Minas. Minas Gerais. Acerta os meninos. Hoje é aniversário de João Monlevade. Minas Gerais. Santa Catarina. Acerta, José Neves, Minas Gerais. Hoje é aniversário de Grajaú. Rio de Janeiro. Não, Grajaú é um bairro do Rio de Janeiro, mas não é não, é Minas Gerais. Eu dei um chute aqui, vamos ver se É cola. Minas Gerais, hein? Não sei, Espírito Santo. Maranhão, hoje é aniversário de Vila Boa. Vila Boa é... Boa Vista, né? Alagoas. Rondônia. Do lado da Bosch. Goiás, Alagoas. hoje é aniversário de Inaciolândia. Santo Inácio. Mato Grosso. Peraí, Rio de Janeiro. Inaciolândia, Mato Grosso. Goiás, hoje é aniversário de Caldeirão Grande do Piauí. É do Hulk. Piauí. Acertaram. Atenção, Piauí. hein? Hoje é aniversário de Canavieira. É Santa Catarina. Não, ela é a praia. Isso aí é Bahia. Em Alagoas. É no Piauí. Mas é Canavieiras, né? Canavieiras. Hoje é aniversário de 4º centenário. Quarto centenário, o Corinthians. Ah, foi ele campeão perde casa, do perde o quarto Tavares. centenário. Ele perde o balão do Tavares. Verdade. Eu vou de São Paulo. Paraná. No Rio de Janeiro. É no Paraná. Hoje é aniversário de São José do Hortêncio. Eu vou de Goiás. Hortêncio? Paraná, Rio Paraná. de Janeiro. Não. Hortência é lá no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Acerta, Zé Neves. Aê, ó. Tá gabaritando. E hoje é velho. aniversário, além de várias outras Nossa. cidades, porque se eu parar pra falar todas, vai até as 4h40, mas eu vou fechar com Campos do Jordão. Nossa, é a Quem nunca foi ali no bairro do Capivari, Nossa, tomar um delícia, hein? belo chocolate Quem quente. nunca largou de R$300 comendo uma porção de batata? Baden-Baden, né? Nossa senhora. cara. É caro, hein? Vou pra lá, E hein? Monte Verde ficou caro também, né? Que é o Mas passeio Monte parecido. Verde é Campos de Jordão dos Da menos classe C. acessíveis, Não, né? mas eu acho que já tá meio... Tá igual é também? que Campos do Jordão é mais gourmet, né? Mais Monte Sabe que Verde o tá azar do grande. Campos do Jordão é quando você vê a temperatura, vai estar frio. Você chega lá, tá 24 de média, calor, né? né? R$80 sol pra queimando. dar uma Morro do volta. elefante quente, né? Nossa, Morro do Elefante. Monte bom. Verde já se encaixa, né, Fábio Scheib? Não é igual Praia Grande, Piruíbe. Não, é gostoso. Campos do Jordão. É legal Penedo também no Rio de Janeiro. Penedo no Rio de Janeiro. É bacana, é verdade. É Aí legal. é panela, né? Imagina o preto fundir em Penedo, hein? Nossa senhora. 4h20, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues Obolacha no streaming Taçana Ladip. Já já a gente volta pra falar mais de Sul-Americana e também da atuação belíssima do menino Neymar. Neymar aos poucos vai deixando os olhos do Carlo Ancelotti Cheio de coração. cheio de coraçãozinho. O principal assunto nas mesas de bares são dois na verdade, são dois. Neymar e figurinhas da Copa do Mundo. Estão chamando o Neymar de Noé, né? Noé. Nem Noé levou tanto animal, carregou tanto animal assim. A gente volta já. Arena CBN. Oferecimento BYD Darugi, redefinindo sua mobilidade. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD Darugi. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som Premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo, estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD Darugi mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Darugi. Desacelere, seu bem maior é a vida. O Vôlei Renata garantiu vaga na decisão da Superliga pelo 3º ano consecutivo. Campinas está na decisão. A Superliga já tem um finalista. E esse finalista é o Vôlei Renata Campinas. A equipe de Campinas eliminou o Praia Clube e agora tem tudo para coroar uma temporada que até agora tem sido perfeita. O Vôlei Renata conquistou o Campeonato Paulista, a Copa Brasil e o Sul-Americano e agora tem como principal objetivo a conquista do principal campeonato de vôlei do Brasil. A decisão acontece no dia 10 de maio no ginásio do Ibirapuera e aqui na CBN você fica por dentro de todas as informações do Vôlei Renata. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém.
Você sabia que Poços de Caldas abriga um dos maiores festivais de literatura do Brasil? Vem aí, Flipossos 2026, Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, de 25 de abril a 3 de maio. O centro histórico da cidade se transforma com grandes nomes da literatura nacional e internacional. São mais de 40 livrarias na Vila Literária. Unir turismo e cultura em Minas Gerais nunca foi tão encantador. Viva essa experiência. Saiba mais em flipossos.com. Realização GSC Eventos Especiais, Ministério da Cultura, Itaú, Val Group e Altaia. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil. E os amistosos da Seleção Brasileira. Brasil! Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. 4h24. Quem mandou mensagem aqui foi o André. Boa tarde, amigos. Valendo um voucher do Giovanetti de R$200. Quem volta a trabalhar primeiro, ele é ou o Arboleda? É difícil. Nossa, essa, hein? Deu uma parada o assunto Arboleda, né? Mas ele tá sem clube, não tá treinando. Não sei, porque mais. o São Paulo estava encontrando dificuldades até pra rescisão, justa causa. Deve ter sido um contrato bem amarrado. E eu gosto do Arboleda, viu, cara? Ele joga bem, como né? bom jogador. Joga bem pra caramba. Só que dá muito trabalho, né? Muito maluquinho, né? O extracampo dele é muito complicado. Aí precisa ver se colocar na balança o que compensa e o que não compensa. A gente brinca assim e tal, mas é um cara muito problemático fora de campo. Aquele Martínez que deu uma coringada no Corinthians também, que não voltou da Venezuela e tal. Ele rescindiu, conseguiu rescindir? Porque ele voltou e foi diagnosticado com um problema no joelho, né? E ele tava jogando pegar no futebol. E isso tem contrato, né? Tem contrato. O jogador de futebol nem de moto pode andar. Eu não sabia disso. O jogador de futebol tá no contrato que moto ele não pode andar. Não pode andar de moto. Eu acho que tem mais, né? E ainda, ultimamente assim, de 10 anos pra cá, eu acho que tem muita restrição em contrato. Peladinha de final de ser futebol. Pular de paraquedas, essas coisas. Tem risco, andar de roda gigante. Nada, aqueles teco-teco de parque de bairro, né? Que é uma centopeia. Deus me livre. Tem no contrato comemoração também, não pode dar salto mortal. Já vi que tem clube. Já, teve um jogador do Inter, cara. Se machucou. Que machucou. Aquilo lá pra joelho, você tá louco. Não pode dar salto mortal. Eu tenho aqui na rádio, o Carlão tem também algumas coisas no contrato que ele não pode fazer, mas ele faz, né? Mas ele faz, por exemplo, final de semana até 11h30. 3 horas o cara some. 3 horas ele brinca de Mr. M. Desaparecia. Aí tem um banheirinho no canto aqui, rapaz, você não passa nem perto. Não passa nem perto. Mas estourou alguma coisa. Mas isso é bom sinal, reloginho, das 3 às 3h25, se você precisar falar com o Carlão de Freitas da empresa, esquece, meu amigo. Ele tá cuidando da vida dele. Da saúde. Boa tarde, amigos Guimarães Bugrino. Não vou mais torcer para esse time frouxo, sem vontade de vencer time fraco. O Guimarães está disparando pro jogador, pro time do Guarani. Tá bravo. Nossa, mãe do céu. Meus alunos dançavam feio, seminário, cada qual apresentava a sua parte, kkkkkk. Aí o da capa, com aquela cara lavada, pô, professor, tenho vergonha. O que menos você tem é vergonha. Professor Eliseu Cirino, abraço a todos os alunos que faziam capas e que viraram ótimos cartazistas de supermercado e artistas também. Tudo se aproveita. Você tinha, Lupe, se apresentava sem Nossa, sorto. Eu apresentava e engambelava bonito. Nossa, mas eu tinha uma tática de usar a palavra difícil. Bonita. Aí a galera ouviu a primeira palavra, não entendeu? Já foi, meu amigo. Nossa, E o professor olhando de longe assim, mas é um malandro. Picareta, né? Picareta. Boa tarde, pessoal. Não falar de futebol no programa, tudo bem, mas perder tempo com essa história de Neymar na Copa já encheu. Quem mandou mensagem foi o Sérgio. Ô, Sérgio, mas ó, o Carlão de Freitas tá aqui, Fábio Chaib tá aqui, Zé Neves tá aqui. Cara, já foi bom, né? Já foi bom. Agora deu uma piorada. Mas assim, ontem, muita gente tá falando...
por exemplo, você citou do Casagrande, que ele né? falou, Nossa, se você um pegar ódio, o Neymar ontem do São Lourenço e jogar no duelo entre Bayern e PSG, ele ia ficar igual uma parada tonta. Mas se você pegar qualquer Nem a Rascaeta jogador, joga num jogo daquele. nem a Rascaeta joga. Fica perdido também. A gente precisa entender a realidade. Eu achei que ontem o Neymar foi nota 7. Vamos falar, o que me pega, assim, é que as pessoas analisam o Neymar muito em razão do extracampo, essas coisas. Eu gosto de falar do Neymar no campo. No campo, até a situação de seleção brasileira, eu acho que ele ainda tem que mostrar mais pra ir pra seleção. Quero que ele vá, sim, eu quero que ele vá. Mas ele precisa mostrar mais, ainda não está no nível de Copa do Mundo. Mas se ele mantiver esse ritmo, jogando todos os jogos, aparecendo, ontem ele fez uma partida ok, 6,5, 7, eu acho que poderia até ter sido mais decisivo, mas participou do gol e tal. Eu acho que neste ritmo, neste embalo, dá pra pensar o Neymar integrando o grupo da seleção brasileira. Mas as pessoas, elas não conseguem analisar o Neymar de maneira racional. Sempre leva um lado político, leva isso, leva aquilo. Eu gosto de falar do Neymar no campo. No campo, ainda, eu prefiro esperar com relação à seleção. Mas é um cara que está demonstrando evolução. A evolução física dele é nítida, ele está aguentando o jogo inteiro, comete alguns erros. Acho que ontem era o último lance do primeiro tempo, o velho Neymar faria o gol, mas o velho Neymar não vai aparecer mais, né? Então acho que ele tem que se adaptar ao novo momento dele, um novo momento físico, e neste ritmo eu acho que o Ancelotti começa a olhar para o Neymar de uma maneira diferente. Mas, no meu entender, ele precisa mostrar mais para ir para uma seleção brasileira. Eu não vou analisar se ele namora essa, namora aquela, se ele faz isso. É que se o time do Santos fosse um pouquinho melhor, ele também. apareceria então, fora de campo, mais. eu gosto de analisar o Neymar, a postura dele ontem na Argentina, que, cara, foi emocionante. Eu, como pai, né, um menino de 10 anos que ama o Neymar de paixão, eu me emocionei. Que verdade, bonito, cara. olha. Ele cumprimentando os meninos lá, com os deficientes os cadeirantes, ele cumprimentando os meninos, os autistas. Que entrar com cara, aquilo é sensacional, velho. Como que não vai gostar de um cara desse, velho? Pelo amor de Deus. Lembrando que faltam 19 dias para convocação no final da Copa do Mundo, né, do Ancelotti, dia 18 de maio. Então são poucos jogos. Eu acho que ele vai acabando. Ó, o Eric mandou aqui, ó. O Neymar jogou bem por 20 minutos e vocês já querem levar pra Copa. Ninguém falou isso. Não, mas peraí. O Eric, cara, 20 minutos do Neymar bem, cara, tem que convocar. Tem que convocar, porque você imagina, é o exemplo que eu dou aqui pra sustentar a minha tese de que o Neymar tem que ser convocado. Você tá enfrentando... Eu não quero pegar uma potência europeia, eu quero pegar o Marrocos, primeiro jogo. Não, jogo chato. Não é Marrocos, porque é Marrocos. Você pega, cara, você tá enfrentando a Bósnia. Não, Bósnia também não dá porque muito fraco. Você tá a Holanda. Tá enfrentando a Holanda. A Holanda, quartas de final. 0-0, jogo truncado, jogo difícil, Holanda fechada, Brasil com dificuldade. O Ancelotti olha pro banco, tem 5 aquecendo ali. Tem Pombo, tem Matheus Cunha, tem quem mais? Vai, fala aí. Vou colocar o Hendrick, tem Hendrick, não vai, né? tem Martinelli vai. E tem Neymar. Você tem 20 minutos pra resolver o jogo, pra alguém tentar fazer alguma coisa. Cara, 20 minutos, Neymar, vem. Não, vem e vai fazer alguma coisa diferente. Mas assim, eu entendo que tipo, ainda falta muito. Falta muito. Eu acho que falta um pouquinho, mas a evolução física dele é nítida. Em ele evoluindo fisicamente, chegando 70%, 80% do que ele é capaz, tecnicamente ele vai aparecer. Mas protagonizar como ele protagonizou em 11, 12, nunca mais, né? Nunca mais. O Carlão citou Marrocos aí, tem mais uma notícia triste pra quem gosta de futebol, né? O Hakimi, principal jogador do Marrocos, ontem, né? Coxa ontem, verdade. No jogo PSG e Bayern, vai ficar de fora já do duelo de volta, tá se preparando aí pra conseguir jogar a Copa do Mundo, mas possivelmente não vai estar no Mundial muscular também. Mais um jogador. Hoje não vai ter Champions, não? Tá tendo, já 0-0 aqui, pô. Tá tendo? Vamos tentar ver se a gente consegue assistir. Mas... Vamos tentar, né? Então tá dando uma... Você já deu no meio. Já. Não, vamos tentar, porque vou falar pra você, né, cara? Depois de um jogo daquele que a gente viu Cara, ontem pra quem gosta de futebol, foi depressivo, né? Você assistiu... Você assistiu, acompanharam o que a gente acompanhou à tarde, depois você tem... O Santos e São Lourenço, tudo mal. O jogo do Cruzeiro, São Paulo. Nossa, e o Cruzeiro e o Boca? Nossa, a cera, senhora. a arbitragem horrorosa da Comebol, pelo amor de Deus. O árbitro qualquer, sabe, perdidão, né? O árbitro completamente perdido, cara. O do Cruzeiro? Foi aquele que deu amarelo pro... Foi, pro Hulk. Foi, isso mesmo. Depois do fim do cara, jogo. que maluco, cara. Mas o Hakimi tá fora da Copa, então. Tá, né? Praticamente.
Praticamente fora. Rapaz. Cara, lesão muscular. Brasil, Marrocos, né? E outra, lesão muscular. Você pegar esse grau, né? O grau 2, já era. O Estevão não tá cravado ainda, né? Não, mas vai ser difícil. Não, mas vai ser... Ele voltou pro Brasil? Ele iria se recuperar aqui no Brasil. Acho que os caras não estavam querendo liberar ele, não. É. Já queria operar já e começar o tratamento. Aí entra uma queda de braço muito forte, né? Entre clube e seleção. Porque quem paga o salário do cara é o clube. Quem investiu pra contratar o cara foi o clube. Se o médico do clube falou, ó, é cirúrgico... Rapaz do céu, hein? O negócio foi feio aqui hoje. Se pega... se é que é cirúrgico, aí o que acontece? Aí o clube quer operar. Exatamente. Só que a seleção, vivendo um período de Copa do Mundo, fala, não, vamos tentar um tratamento conservador. Nessa você pode... O clube pode perder o jogador por um longo período. É igual levar o carro no mecânico. O mecânico fala, ih, tem que fazer o motor. Você fala, mas rapaz, certeza, não dá pra... Uma retífica aí. E se a gente tirar a válvula termostática pra ver? Alguma coisa assim. Disso eu conheço. É igual pneu, né? Um ressolado. Se não fizer Se não colocar uma cola... Nem... Por exemplo, como é que chama aquele que sai a fumaça do carro lá? O carburador, né? Escapamento. Tá furado. Mas se você pegar uma latinha de refrigerante e recortar e colar, será que não resolve? Não resolve. Né? Ó, vamos dar um giro na galera aqui enquanto isso. Ô, Fábio Chave, vai preparando aí, pegando as notícias do Palmeiras, que hoje enfrenta o Cerro Porteño, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Galera do Arena, vocês não acham que tendo vivido com o Messi... Neymar não teria que se espelhar nele para estar na seleção hoje? É o Vidal que manda a pergunta aqui. Vocês entenderam a pergunta do Vidal? Eu vou repetir. Repete. Galera do Arena, vocês não acham que tendo vivido com o Messi, Neymar não teria que se espelhar nele para estar na seleção hoje? Ou seja, vivido o que o Messi fez na seleção argentina? Não tem nem como Lucas, Zé e Fabião. Vamos esquecer o futebol. Vocês queriam ter a vida do Messi ou do Neymar? Eu queria ter a vida do Neymar. Acho que qualquer uma, viu, velho? Ô, Fábio Charles, de quem você queria ter a vida? Bom, Neymar aproveita bem, né? Sabe aproveitar a vida. Do Ronaldinho Gaúcho, melhor. Nossa, Ronaldinho Gaúcho. Do Ronaldinho Gaúcho. Vocês assistiram a série? Ainda não. Boa. Isso vai ter a parte dessa foto aí? A época, fala pro o Assis, né? O irmão do... Aí fala... Mano, o que você fez? Você tá louco? O Antônio Casarini, tá aqui, ele falou, não tem como separar o extracampo. Se ele for e manter o extracampo como vai destabilizar os outros. Muito estrela. Opinião do Casarini, e aí ele tem um ponto de razão. Porque aí o Neymar tem que ficar ali quietinho, sabendo que ele é só mais um no meio de outras estrelas. Eu ouvi uma entrevista do Dunga, o Dunga falou que se levar o Neymar, ele tem que levar pra jogar. No banco ele vai atrapalhar. Não, mas eu tenho que comigo levar o Neymar pro banco. No time titular Neymar, não. Porque aí entra no que o Eric falou, 20 minutos. Aí você queima uma substituição. O Neymar no elenco do Santos, a gente vê até como é que ele chega no estádio. É uma outra postura, ele é a mola mestre do negócio. Na seleção, mola mestre não. É propulsora. Propulsora. Isso. Agora na seleção, cara, ele é pra colaborar. É mais um louco no bando de loucos. Segundo o Dunga, ele fala, o Neymar, pelo tamanho dele, é um cara que não vai suportar o banco de reservas, ele vai olhar o titular fazendo bobagem, ele vai querer estar lá. É um cara que, segundo o Dunga, ele pode atrapalhar no banco. Vai ser o Cristiano Ronaldo no banco, né? Não aguenta, ele não fica quieto, né? É igual a Argentina. É que a Argentina vem de um título, né? Então tá com um ambiente mais tranquilo. O Messi no banco, porque não se sabe nem se o Messi vai pra Copa. É lógico que ele vai, né? Vai. Mas será que vai como titular? Você vai deixar o Messi? Mas o Messi ficaria no banco de boa, eu acho. Ó, deixa eu ver aqui, o Maurício tá aqui conosco, de Grande Vinhedo, hein? Sou o Maurício Escuja Bugrino. Acompanho o CBN Esportes pela manhã e o Arena sempre que consigo acompanhar por causa do trabalho. Vocês estão de parabéns. Opa, mas obrigado. não entendo as pessoas que não entendem a proposta do Arena. Eu trabalhei nos canais Fox, na área de TI, e ficava na sede do Fox Sports e no Rio. E o Arena me lembra muito o Rádio Fox, que teve uma primeira versão com o Ricardinho. Nossa, era sensacional. O Benja. Era sensacional o programa. Abraço pra vocês. Pô, é bom ouvir isso de alguém, né, que trabalhou no meio, porque essa é a proposta. Sabe por quê? Hoje o futebol, ele se tornou um produto muito apaixonante e muito fanático e que se tornou chato. Eu não consigo mais assistir roda de opinião, de debates, assim, a não ser quando o tema tá legal, com vários assuntos e descontraído, sabe? Como que é o nome do... É o Maurício Escuja, é torcedor do Bugre. Boa, Mauricião. É seu rival, Carlão. Gente boa. Então tá bom. Parceiraço.
E outra, né? Se perdeu. Se perdeu. Não, muito espaço. Se perdeu pelas palavras. A grade é, pelo coração a grade também. é gigante, os programas são iguais. São iguais. Nossa. Tô com o Mauricião. São 4h30. Obrigado, viu, Maurício, pelo elogio. Sucesso. 4h37, a gente vai pro repórter CBN. Atrasou um pouquinho o repórter lá, hein, moçada? Tem que tomar mais cuidado, hein? A gente volta já. Vai foco aí, pessoal. Tá em São Paulo, já pensou os caras. O pessoal pediu pra devolver. Pediu pra voltar. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de agosto. Pode tocar o programa? Ao vivo é assim mesmo. Aê! Opa! Vamos mandar um abraço pra rapaziada. Tá aqui, grande Guizeira. Rapaz, você tá bonito. Tá aqui, o cara. Explica aí pra rapaziada o que tá acontecendo. Cortou? Não. O nosso não. Estamos sendo... Que doideira. Deu perdi aí. Estamos no ar ou não estamos no ar? Faz de conta que estamos no ar. Estamos no ar? Ah, é? Então vai, Lupercio. Pô, Totó já é do time do Zé, né? Ele tinha. Agora não sei. O Léo Dias. Famosos. É. Tô vendo a série, tá mais um exemplo pra ele seguir o Ronaldinho, viver a vida mais arrebentado em campo até esses dias. Abraço. Rapaz. Eu não entendi essa. Tô vendo a série do Ronaldinho. Do Ronaldinho, isso. É mais um exemplo pra ele seguir. O Ronaldinho vivia a vida, mas arrebentava em campo até esses dias. Abraço. Ô Batista, Lupe, você tirou a... Grande Batistão. Opa! Batistão, tá tudo sob controle, eu acho. O avião tá no ar. O Batistão tá ouvindo a gente, cara. Tamo voando aí, ó. Ô, Batista. Aí, Carlão. Tamo junto, hein, A gente Batistão. tá pilotando a nave, você não tá voando? Então, o avião tá no ar. Lupe, você tirou a rádio. Olha que ele mandou, não mandou rádio. Ô, Bichab, Palmeiras e Cerro Porteño hoje, 9h30, na CBN Campinas. Exatamente, o Palmeiras joga lá no Paraguai contra... Já o Fábio Chaib vem pra falar do Cerro Porteño. Lupe. Oi, Chaib. Oi. Palmeiras joga hoje às 9h30 da noite lá no Nueva Odia, em Assunção do Paraguai, pelo grupo F, né? O Palmeiras que é o vice-líder, vem de um empate e uma vitória em casa nesses jogos de Libertadores, tenta vencer o Cerro Porteño nesta noite para assumir a liderança do grupo, mas o Cerro Porteño que tem jogadores conhecidos do futebol brasileiro, o goleiro Gatito Fernandes, Gatito! Ex-Botafogo, Verratti. o próprio Verratti também, ex-Vasco da Gama, o Verratti, marcador de muitos gols aí no Vasco no ano passado, tá no Cerro Porteño. E Palmeiras e Cerro Porteño é o duelo que mais aconteceu em toda a história da Libertadores, já se enfrentaram 16 vezes, com esses dois jogos vão bater um recorde aí de 18 vezes, os dois times se enfrentando, já se conhecem pelo menos pela camisa, né? E vale lembrar também que ano passado aquele episódio aconteceu com o Luigi, que volta ao Paraguai agora, foi contra o Cerro Porteño também, né? Aquele caso de racismo que teve na Libertadores Sub-20, o Luigi de volta, pelo menos no banco de reservas aí para enfrentar os paraguaios. Boa! E aí, Palmeiras favorito, né? Mesmo fora de casa. Favorito, entra para recuperar o primeiro lugar, né? Mas é um time copeiro, é um time que tem sido cobrado pelo nível de atuação, né? As pessoas querem ver o Palmeiras jogando mais bonito, porém os resultados positivos estão acontecendo e hoje é o favorito. É isso aí. Boa, Carlão de Freitas. Agora, olha só, hein, quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Osmar Cardoso, falou Grande assim, deu a Osmar. louca nos meninos. Não, tá tudo certo. Ó, Clóvis, ó, não tem a figurinha do Neymar, manda ele de auxiliar técnico. Neymar vai pra Copa. Neymar vai dar o título pro Brasil contra a Alemanha. É.
Nós E vamos aí, dar o troco no 7x1. vai ter Anota um aí. pronunciamento do Casão pedindo desculpa ao vivo. Ah, exatamente. Não, se for só ele, beleza. Né? Vai ter. Nossa, se for todo mundo, pega a senha, hein? Pega a senha. Vai 4 anos pedindo desculpa. 4 anos. O Paulinho Maradona tá aqui. O que acontece com um jogador de muita qualidade é que ele mesmo se cobra a fazer coisas diferenciadas. Se o Neymar fizesse um pouco do feijão com arroz, iria ser melhor. Lembro que quem disse isso foi o Zenon, quando estava no auge. Você acha que o Neymar quer temperar um pouco mais o prato ao invés de fazer o arrozinho com feijão, Zé? Olha, cara, não sei se ele quer temperar um pouco mais o prato. O problema é que os acompanhamentos que o Neymar tem hoje não tem nada, né? Se ele quer temperar mais o arroz ou o feijão, ok, mas os acompanhamentos que ele tem ao redor no restaurante chamado Santos, nenhum ajuda. Não tem como ajudar. Então, se o futebol dele hoje é nota 6, nota 7, muito por conta dos companheiros dele que não acompanham o futebol dele. A gente viu o lance na grande área no ataque do Santos ontem, que ele se entrevenhou com o menino lá. Então a galera não tá pensando com a mesma velocidade dele, né? Boa tarde a todos do programa. Ontem, PSG e Bayern deram aula de futebol. Aulas. Mas as equipes sul-americanas têm dificuldades em aprender. Ontem, nos jogos, só catimbas, simulação, pontapé, brigas, ceira, provocações. Lastimável. Opa! Pênalti! Opa! Foi ou não? Pênalti pro Arsenal, hein? Quer ver, ó, pode ver. Pênalti é brasileira esse, hein? Abrasileirado, né, Jair? A República Federativa Nossa. dos Pênaltis. Olha lá, ó, foi abrasileirado esse pênalti Foi aí. um pênalti estilo Neoquímica Arena, ô Fábio Chaime? Ah, igual. Não, parece que o time do Arsenal é o Palmeiras deles lá. Encostou, é pênalti. Olha lá. É o Palmeiras deles lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, ó. Ele dominou. Ah lá, dominou, fez a Ele finta, entrou tocou, na deixa eu ver. área. Dominou. Ei! Nada. Não, É o Abate Abel que tá pitando isso aí? Não, é o Klaus. É o Klaus? Não, mas ele vai voltar, não vai dar o pênalti não, pode ter certeza disso, ó. Foi um encontro ali da região da... Ah, fez a carga, Foi um hein? encontro dos bumbuns, né? Um bumbum Mas ele fez a encontrou com outro. carga. Que carga, Fez a Zé? carga lá. Foi nada. Não foi nada. Não, no foi Brasil, nada. eu tô falando do Brasil. Foi nada, tá achando que é a Ponte Preta, Zé? Foi nada. Olha lá, Nossa, o Simeone, Sampaoli tá tá louco. doidão, Simeone. Sampaoli. Sampaoli. Cresceu o cabelo do Sampaoli. Deixa eu ver aqui. O Neymar não tem que ir pra Copa. A culpa de alimentar essa idiotice é da mídia. Vocês estão loucos. Que isso, Vocês cara? estão abastecendo as outras pessoas que não têm opinião formada. Meu Deus. De inverdades. Nossa, mas De desceu ilusão. além aqui. Desceu além. Se for pra falar isso, é melhor deixar o microfone fechado. Meu Cambado Deus! de Neymarzetes. Muito obrigado pela mensagem e pela parte que me toca. Quem que é? Rapaz, Quem que é? Quem que é? Como é que chama? Tá. Não tem nome? Não tem Tá nome, bravo? cara, não tem nome. O quê, ué? Final do telefone 0461. 046. Ah, cada um com a sua. Vou adicionar você no grupo do meu condomínio, viu? Só de Verdade, pra castigo. tumultuar. Eu vou adicionar você no grupo do Amigos do Neymar na Copa. Pô, não. É o dia inteiro, bom Tem dia e outra. só figurinha de Neymar. Só, outra, bom né? dia Neymar, boa tarde. É igual o grupo de vó, bateu, perdeu. Caixote. Ah, ele deu pênalti ainda? Deu. Ah, para, tá de sacanagem. Não precisa ficar tão brabo assim, não. Aqui é resenha. Não fica bravo, não. 20 minutos de Neymar e 20 minutos de Hendrick. Sou mais Hendrick. Eu sou mais Neymar. Esse rapaz que mandou mensagem aí, você não aguenta 5 minutos na mão com o Neymar. Só isso que eu falo pra você. Com a gente ele aguenta. Com o Neymar, comigo eu vou perder mesmo. Eu saio correndo, hein? O pessoal tá mandando áudio aqui. Deixa eu mandar um abraço pra galera. O áudio vai ser já. Daqui a pouco a gente vê o áudio porque estamos nos boxes. Estamos com um problema, água no botão. Zé Neves, Lupe, Fábio, todos vocês têm o maior respeito, mas pelo amor de Deus, fala bem da nega véia. A Ponte joga bem, ganha e você vem falar de dívidas. Os ponte pretanos, nós já sabemos que tem dívidas. A diretoria está trabalhando para pagar. Então esquece um pouco fora de campo, fala só das vitórias ou derrotas, mas fala só do jogo, ok? Obrigado, fiquem com Deus, é o Godó. Ô Godó, cara, o Wilson Godó, eu queria chegar aqui no Arena ou no CBN Esportes e falar só do jogo, questão tática, o elenco inchado, jogadores que foram bem, jogadores que foram mal. Mas, ô Godó, deixa eu te falar uma coisa, cara. Como é que a gente vai cobrar um jogador que não vai bem, ou um técnico que não vai bem, sabendo que todos os vencimentos, ou os vencimentos que eram para ser pagos, estão vencidos? Como é que um profissional vai trabalhar sabendo que tem várias dificuldades? Então, assim, Godó, eu super te entendo, mas eu acho que a gente não pode esquecer esse assunto dos problemas da Ponte Preta, dos problemas financeiros, porque é algo que está andando lado a lado.
Porque os jogadores, o torcedor da Ponte, ele tem que tirar o chapéu para que os jogadores estão fazendo, porque é algo impressionante. Você trabalharia sem receber 3, 4 meses? Eu acho que não. Mas é isso. Essa é a sua opinião, mas eu penso dessa forma. Eu acho que a gente não pode esquecer, não pode passar batido. Não pode passar batido, porque isso é uma irresponsabilidade por quem tá no comando da Ponte hoje. Eu tô com o Lupe. O torcedor a gente entende. O torcedor ele é passional, ele é movido a resultados. Os resultados da Ponte dentro de campo estão sendo positivos. Então por isso o torcedor esquece um pouco esse extracampo, ok? Já deu? Opa, okay. Falei. Então, o torcedor ele é movido a resultados. Então a gente entende essa paixão. Às vezes o cara fica na bronca porque a gente fala dos salários atrasados, mas eu tô com o Lupe. É notícia. E eu digo também, infelizmente é notícia. Nós queríamos estar falando aqui de uma Ponte na Série A, uma Ponte brigando para subir numa Série B de Campeonato Brasileiro, não uma Ponte ali mendigando, sendo rebaixada no Paulista da maneira que foi. Jogadores saindo da concentração. Salários atrasados sendo notícia. A gente pensa como você. A gente não queria estar falando disso, mas a gente tem uma responsabilidade, né? Não só com o torcedor da Ponte, mas para quem gosta de futebol. E o que está acontecendo na Ponte é muito grave. Por isso a gente tem que citar sim, mas nunca esquecendo, claro, do bom momento, do momento de superação que a Ponte está vivendo dentro da Série B. Os bastidores da vitória contra o América, eles foram divulgados hoje, né? Aquele vídeo que a galera faz dos bastidores, vestiário e tudo mais. Cara, eu achei muito legal, principalmente o discurso do Danilo Barcelos. Ele falando que a atitude que nós tivemos ontem, no caso antes do jogo, qual foi a atitude? Sair, não concentrar. Ele disse que aquilo ele enriqueceu ou trouxe mais responsabilidade para os jogadores para dedicar 1000% e conquistar a vitória. Porque já pensou, se perde do América, qual seria o assunto que nós estaríamos falando aqui? Não concentrou, que não sei o que, e que coisa e tal. Então assim, achei bem legal, mas... Só que assim, mas eu acho que a gente não... Eu super entendo a reclamação do ouvinte, mas eu acho que a gente não... O nosso papel aqui é cobrar. A gente não pode chegar lá e pagar o salário. Nós não temos dinheiro e outra, nem é responsabilidade nossa. É responsabilidade de quem contratou. Mas nós temos a responsabilidade de cobrar. Porque o que esses caras estão fazendo pela Ponte Preta, desde o ano passado, o título da Série C, é algo que eu acho que jamais vai ser visto no futebol. Mas caiu no Campeonato Paulista. Caiu porque a gente tinha jogador pra colocar em campo, né? Mas esse raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar. A gente viu que a Ponte subiu da Série C para a Série B ano passado com um monte de problemas extra-campo. O que eles estão fazendo de novo esse comecinho de Série B aqui, a gente está vendo que é superação, que realmente é colocar ali a sua hombridade, mas a gente não pode acreditar que o time vai ser muito bom de novo e fazer o que fez, igual fez na Série C do ano passado. Os jogadores da Ponte merecem mais respeito pela diretoria. Esses caras são homens de honra. É o Thiago Machado. Concordo com o Thiago. Com certeza. Tem que pagar. Mas enfim, são opiniões. E aqui o Arena é bom por causa disso. A gente coloca no ar. Por exemplo, o cara rasgou a gente aqui por causa do Neymar. Cara. Tá tudo certo. São opiniões, São opiniões. A sua opinião não vale nada. Mas eu vou mandar um textinho pra ele aqui. Sua opinião é horrorosa, mas eu vou mandar um textinho pra ele aqui, vai ver só quem que não vai pra Copa. Dá um recado aí, Carlão. Então bora lá. Alô, Neymar Zetes e Ante também. Ai, que delícia. Ai, todo mundo. Então. Eu sou o Neymar Zete. E você, Zé? Eu adoro o Neymar. Menino lindo. Imagina eu e Neymar num BID. Imagina só. Boa, então vamos lá. Sabe quando você encontra um carro que realmente muda a forma de dirigir? Foi exatamente isso que eu senti quando conheci o BYD King GS 2026 na BYD da Aruji. A BYD vem revolucionando o mercado automotivo, tanto que pela primeira vez na história do Brasil, o carro mais vendido do país foi um elétrico, o BYD Dolphin Mini. Isso mostra como a tecnologia elétrica e híbrida chegou para ficar. E o BYD King GS 2026 é prova disso. Um sedã super híbrido com autonomia de até 1.200 km que combina desempenho, tecnologia e muita economia. E na BYD da Aruji eu encontrei condições que fizeram toda a diferença. O BYD King GS 2026 está saindo por apenas R$ 175.990. Você pode comprar com entrada e saldo em até 24 vezes com taxa zero ou ainda aproveitar bônus de até R$ 10.000 no seu usado na troca. E tem mais! Recompra garantida, 8 anos de garantia na bateria, 6 anos de garantia no veículo. Se você está pensando em trocar de carro, vale a pena passar na BYD da Aruji em Campinas. Eu fui, conheci e hoje entendo porque tanta gente está escolhendo a BYD. Estradas. Oferecimento GWM Daruji. Viva o amanhã hoje.
São 4h52, Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Mário, boa tarde. Fala, Lupe, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações da rodovia Santos Dumont em Campinas. Tem um ponto de lentidão para seguir em direção de Viracopos em Indaiatuba, na região do Parque Uziel, pelo excesso de veículos. Dá para acessar a rodovia mais à frente, através da senadora Antônio Lacerda Franco e também da Ana Beatriz Birrembá. Falando também da região do Jardim Leonor, segundo a INDEC, tem um bloqueio na rua Romualdo Andreazzi, no cruzamento com a rua Ariovaldo Ferramola, por conta de um incêndio em um imóvel lá pela região. Então ainda tem atendimento dessa ocorrência. No Jardim Leonor, dá para seguir pela Milton de Tolosa e também pela Fernão Pompeu de Camargo. A Prestes Maia também é uma opção, apesar do trânsito intenso nos dois sentidos. Seu futuro começa com uma boa escolha. Na Unip você encontra cursos com nota máxima no MEC. Universidade em destaque há 11 anos no ranking universitário Folha. Acesse unip.br. O mercado imobiliário exige informação de quem entende do assunto. Por isso, na hora de realizar seu sonho, é importante estar de olho nas notícias. Estreia dia 2 de maio com Léo Mota e Rafael Pio. Negócios imobiliários, análises estratégicas, tendências e boas dicas para quem quer investir. Sábado às 11 da manhã na CBN Campinas. Negócios imobiliários com LG Mota Mega Store. Certeza de bons negócios e ótimas oportunidades. Venha molhar as palavras no Gil Rosário. Agora você pode aproveitar o chopp mais gelado da cidade com um preço especial também aos domingos. E o melhor, o dia todo. Ou seja, de segunda a quinta após as 17 horas e domingo o dia inteiro, você tem o nosso chopp claro de 230 ml por apenas R$ 8,99. São mais oportunidades para você curtir a tradição e sabor da casa mais histórica de Campinas. Venha para o Gil Rosário. Promoção válida apenas na unidade Rosário. Se beber, não dirija. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. O dia 3, domingo, nós teremos a final da feminina. O duelo entre o Praia Clube, aliás, vai ser um jogaço de vôlei. Praia Clube e também o Minas, 10 da manhã, domingo. Decisão também do ginásio do Ibirapuera. Duelo mineiro na final feminino da Superliga. Lembrando, dia 10, vôlei Renata contra Cruzeiro ou Minas, que se enfrentam no jogo 3 na próxima sexta-feira. Hortifruti fresquinho, qualidade garantida e preço baixo é só no Iga Atacado. Confira. Alho real sem casca 1 kg, R$ 18,69. Manga Palmer, R$ 4,98 o quilo. Maracujá azedo, o quilo, R$ 7,98. Laranja pera, R$ 3,59 o quilo. Ofertas válidas até o dia 29 de abril. Vem correndo aproveitar. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Atenção, a oportunidade de ter o seu BYD 0 km chegou na BYD da Ruge. Só aqui você garante super taxa zero e um bônus incrível de até R$40 mil na troca do som Premium. Quer tecnologia? O som Pro com sistema ADAS está por apenas R$199.990. E o King, a sofisticação que você merece, a partir de R$159.990. Não perca tempo, estamos pertinho de você em 8 endereços. Procure a BYD da Ruge mais próxima e saia de carro novo. Pensou BYD, pensou Daruge. Desacelere, seu bem maior é a vida. Arena CBN. Oferecimento BYD Daruge, redefinindo sua mobilidade.
4 horas e 57 minutos. Deixa eu registrar mais participações aqui. Boa tarde, Neymar Zete, Zé o Léo de Sumaré. O Bolacha tomou um gancho. Não, o Bolacha tá aqui, ó. Parece um polvo. É, Bolachinha, você é o nosso anjo da guarda. Ele tá cobrando o escanteio e indo lá pra área cabecear. Eu levaria o Bolacha pra Copa. Entre Neymar e Bolacha, eu levaria o Bolacha. Mas colocaria Biscoito, Eduardo Biscoito. Eduardo Biscoito. É o nome de artilheiro. Boa tarde, pessoal do Arena. O Neymar não resolveu nas outras Copas, quando ele estava bem fisicamente e tecnicamente. Imagine agora que ele está no fim da carreira. Infelizmente, o Neymar já foi. Mas na Copa passada ele não teve tanta culpa assim não, tá? Quem subiu não foi ele, né? Ele tava... Quem tava lá na linha de fundo não era ele. Não era ele. Verdade. Deixa eu ver aqui, o pessoal tá mandando mensagem de áudio. Palmeiras vence hoje, 3-0 Verdão. Tamo junto, Shaibe. Aê, Shaibe. Deve ser. É nosso. Ô, Shaibe, você vai assistir o jogo petiscando o quê? Um salaminho? Não, ele não é desse. Whey protein, cara. Whey protein. Não, que sem graça, hein? Que sem graça, cara. Assistiu o jogo tomando whey? Seguir a dieta, né, cara? Um salaminho. Ah, hoje pode. Um amendoinzinho. Um hambúrguer de Wagyu. Um carpaccio. Hoje é multitelas de novo, hein, Lupita? É multitelas porque tem Copa Sul-Sudeste, tem Havaí e Novo Horizontino. Boa. Vou ficar de olho nesse jogo, velho. Vai sim. Vai. Tá bom. Mudou de nome, o Cerro Porteño chama Novo Horizontino agora, então. Tá igual o filho de alguém, né? Igual o filho do outro lá. O Eduardo falou que o Arboleda é igual o livro de matemática, muito problema. Muito problema, tô com ele. Ele é bom jogador, mas... Gostei dessa. Junto com ele, muito problema. Boa tarde, Arena. Tá faltando um jogador líder no Guarani, alguém que chame a atenção de todo mundo. Já tivemos isso no passado e hoje não temos mais. Difícil a situação do Bugre. É o Ralf. Sábado vai ser outra sofrência. Pode ser o Ralf. Fábio Chave foi bem, né? Assim. Tem uma mensagem pra você, Zé. Eu perdi ela aqui. Alguém me ofendendo? Não, o Elias Rodrigues. Zé Neves arrebentou no comentário. Se Neymar estivesse num Flamengo, Palmeiras ou um time do exterior, estaria na Copa como titular. Certeza. O atual time do Santos tá pior que casados contra solteiros no retiro da igreja. Nossa, casado contra solteiro no retiro da igreja, qualquer jogada violenta leva pro... O cara joga com o copo. Pra galera pastor, lá. né? E não pode xingar, no jogo da igreja não pode xingar. Isso que é difícil, né? Ô, consagrado, pelo amor de Deus. Ô, irmão. Ô, irmão. Jesus tá vendo, hein? Jesus tá vendo, hein, o seu cavalo. Um abraço pra galera do Retiro. A Samila tá querendo matar um de vocês. Tá mesmo. Hoje ela e o Bolacha estão desesperados. Meu Deus. Mas a tendência é que vai melhorar, tá bom? Pelo menos essa... Não consegue, né? Não consegue, né? Chegou um momento aqui de muito nervosismo. Já entrou o Zé Fetinho, tá tudo certo. Agora eu acho que... Agora acho que foi, né? Tá cheio de áudio aqui, agor, que eu faço? Muita desorganização, não, Não, eu não mandei pra você, porque, sei lá, né, tinha muita gente. Isso mostra a desorganização. Opa. É isso aí, a desorganização. Ô, Carlão, Palmeiras e Cerro, quem vence? Nós, né? Não, mas fala placar, pô. Verde. Placar, 2-1, Palmeiras ele sofre, né? 2-1, Palmeiras. Zé Neves, quem leva, Platense ou Santa Fé? Meu Deus, Santa Fé, hein? 1-0 Santa Fé. Gol do Murídio. Fábio Scheibe, Barcelona e Universidade Católica, lá em Barcelona, quem leva? Grupo do Cruzeiro esse, acho que Barcelona leva contra a Universidade Católica. Estudiantes da Argentina contra Flamengo, Carlão de Freitas. Empate. Mirassol contra Always Red, Zé Neves. Mirassol arrebenta, 3-0. Fábio Scheibe, Cerro Porteño e Palmeiras. Se colocar a palavra difícil, não vamos encerrar o programa hoje. 0-2 para o Verdão. Um grande abraço para todo mundo e às 9h30 tem Palmeiras e Cerro Porteño aqui na CBN Campinas. Valeu, pessoal!